Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Voltando aqui, ó, se você chegou até aqui, né, esse vídeo que é um aprofundamento, não é obrigatório assistir, parabéns, parabéns. Eu espero conseguir entregar alguma coisa para você agora que possa te dar um diferencial nessa jornada aí, que eu tenho muita coisa para falar. Vou tentar não tomar muito seu tempo, mas eu preciso passar algumas coisas que são essenciais aqui. Eu terminei a aula, o conteúdo básico da aula, dizendo sobre o racismo estrutural, que a gente está falando muito disso hoje. Fiz uma aula de atualidades com vocês explicando o racismo estrutural. Como é que funciona? Você percebeu que é o seguinte, o Estado foi responsável, junto com a elite, com toda a sociedade, mas amparados, né, pelo Estado e pela legislação, o Estado criou uma sociedade racista que segrega. O Estado garantiu a propriedade de uma pessoa sobre outra. O Estado garantiu a riqueza dos cafeicultores no lombo dos escravizados. Isso era um direito garantido pelo Estado. O Estado fomentou a imigração branca. O Estado fez tudo isso. Quando termina a escravidão, esse negócio de dívida histórica eu não concordo. Olha que interessante. Então você é contra a herança também? Porque precisa ser coerente. Não, César, eu acho que o passado, tá. Então, se o Estado organizou tudo isso e cometeu séculos de escravidão com um grupo, tirou direito desses grupos, jogou esse grupo na sociedade após o fim da escravidão e não deu direito nenhum a essa galera, pelo contrário, criminalizou. Um negro visto na rua é um escravo fugido mesmo depois do fim da escravidão e até hoje, você sabe disso, com a violência que a gente tem, os números e tal. Então peraí, então tudo bem, você está conversando com alguém que acha que não rola esse negócio de dívida histórica, beleza? Mas essas pessoas não negam a mesma riqueza que foi produzido por essa injustiça histórica. Então você tem uma injustiça histórica, reparar ela não é legal porque eu não escravizei ninguém, mas aí a herança, ok. Se a família trouxe aí fazendas da época da escravidão, riquezas da época da escravidão, foi mérito, mas foi mérito nesse contexto, né? Tá vendo como é que é um negócio delicado? Não tem como o Estado brasileiro garantir a igualdade entre as pessoas que historicamente foram tratadas com desigualdade pelo próprio Estado. Existe sim uma responsabilidade do Estado nisso. Isso não só eu estou falando, está na nossa própria legislação. Políticas afirmativas, cotas e por aí vai. Aí, como é um vídeo de aprofundamento, se você não concorda com isso, sinto muito mesmo, de coração, de você não ter a sensibilidade de perceber que o sol não nasceu igual para todo mundo, e a gente precisa considerar esse processo histórico. Eu sinto muito por você de não ter essa sensibilidade, de perceber a importância de políticas públicas, de debater o racismo no Brasil e de, por exemplo, ter políticas afirmativas como as cotas. Tá? Sinto muito por você, porque por esse pensamento a gente vai demorar um tempo ainda para se desenvolver. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você concorda com o que eu estou falando e com a legislação que a gente tem. Ou seja, mesmo com o fim da escravidão, existe uma ideia de mito da democracia racial. O Brasil é o paraíso das raças, onde todos se dão bem e tal. Cara, dá uma olhada nos dados do IBGE, pronto, isso aí cai por terra. Já falei muito sobre isso ao longo do ano aí com vocês. Não vou ficar chovendo molhado. O que eu quero trazer de novo aqui para vocês? Vamos lá. Vou começar aqui, algumas indicações e lendo alguns textos e rapidinho dando uma ideia meio que geral para vocês. Eu vou começar aqui, esse aqui é uma coleção fodástica, História da Vida Privada no Brasil. Ela é organizada, dirigida, essa coleção aqui, dirigida pelo Fernando Novaes e organizada pelo Luiz Felipe de Alencastro. Tá? Esse volume aqui, o 2, que trata do Brasil Império, a Corte e a Modernidade Nacional. O capítulo 7, que é da Hebe Matos, vai dizer o seguinte, eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui, o que eu vou ler, é um recurso apresentado em 1874 no Maranhão. Vamos lá. O escravo é um ente privado dos direitos civis. Não tem o de propriedade, o direito de propriedade, o de liberdade individual, o de honra e o de reputação. Ele não tem esses direitos. Todo o seu direito como criatura humana reduz-se ao da conservação da vida e da integridade do seu corpo. Porque atinge o direito do dono, garante o direito do dono.
E só quando o senhor atenta contra esse direito é que incorre em crime punível. Só quando o senhor, então, atenta contra a vida do escravizado, né? Não há crime sem violação de um direito. Então, ou seja, a privação da liberdade, a reputação, a honra, a propriedade, as ideias liberais, o escravo não tem direito a isso. E aí é interessante, porque quando você atenta contra o direito da vida, por exemplo, eles só consideram esse direito porque, no fim das contas, acaba prejudicando o próprio proprietário, né, que perde uma peça. Mas vamos lá. Para a maior parte do continente americano, o século XIX foi o século de abolições. Da independência do Haiti, ainda em finais do século XVIII, a Lei Áurea no Brasil, o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, é importante dizer isso, as abolições constituíram talvez a mais ampla e profunda transformação social nas Américas. Privacidade e direitos civis são noções que o mundo ocidental viu se consolidarem no mesmo contexto histórico e cultural que engendrou no continente americano essa era das emancipações. Então foi aqui que eu tirei a ideia, né, da era das emancipações. Foi pra lá. Ó, já indiquei esse aqui pra vocês, ó. Cara, se você fala assim, eu precisava saber mais sobre isso, compre esse livro aqui, ó. Dicionário de Escravidão e Liberdade. É dirigida pela Lily Schwartz e pelo Flávio Gomes, né? Organizado por eles, mas só tem autor casca grossa aqui dentro. E é o material mais novo e o melhor volume, assim, o melhor material em um volume só para você ter aí como arma, como informação, tá? Esse aqui eu já usei em outro momento, não quero falar dele. Ah, tem um aqui, ó. Vamos aprofundar. A ideia que eu falei para vocês da indenização, né? Olha só isso. Aqui está na coleçãozinha, ó, Brasil, Nação, né? Que é pela Fundação Mafre, né? Esse volume aqui é a Construção Nacional, de 1830 até 1889. Nesse caso aqui, eu quero compartilhar com vocês um texto do... Peraí que eu vou achar aqui. Pronto. Do José Murilo de Carvalho, que ele fala da questão da indenização dos proprietários. Olha só. No dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a lei que ficou conhecida como Lei Áurea. Em meio a enormes celebrações populares, que o romancista Machado de Assis caracterizou 3 anos depois de delírio público. O abolicionismo constituiu o primeiro movimento de opinião pública no Brasil. Reuniu a regente Isabel, porque o pai dela estava no exterior tratando um problema de saúde, Dom Pedro II, alguns políticos dos 3 partidos, porque aqui já tinha um partido republicano, tá? Então por isso um terceiro partido. O liberal, o conservador e o republicano. Intelectuais, profissionais liberais, principalmente jornalistas, estudantes, militares, operários, libertos e escravos. Está todo mundo no abolicionismo aí. O exército recusou-se a caçar escravos fugidos, que era prática, né, caçar escravo fugido. E até mesmo a igreja, que sempre fora conivente com a escravidão, deu apoio nos seus momentos finais, várias irmandades aí participando e tal. Os proprietários de escravo mantiveram até o fim a oposição à abolição, sem indenização. Porque uma coisa é abolir sem indenização, outra coisa era indenizar, se fosse abolir, né? Mas foram vencidos pela força do movimento. Mesmo assim, muitos passaram a libertar seus escravos para tentar conservá-los nas fazendas. A hora que você vê que não vai dar mesmo, você faz um acordo com o cara, né? Ó, eu te liberto, mas aí você fica aí tem um lance da pressão e tal. As consequências da abolição foram profundas. Para só falar do impacto político, ela consumou o divórcio entre a coroa, né, o império, e os proprietários rurais, irritados desde 1871, eles ficaram super irritados com aquela lei absurda do ventre livre, para eles aquilo já era muito. Eles retiraram de vez a sua lealdade ao regime monárquico após a abolição. Inconformados com o apoio da princesa Isabel, a abolição sem indenização. O tema é indenização. Tornaram-se, então, neo-republicanos, ou republicanos de última hora, pode aparecer em algum lugar aí, né? Eles não têm nada com ideais republicanos, é que eles estavam bravos com o Império. Então, como é que derruba o Império com a República? Vamos lá, então, vamos abraçar esse negócio, não sei nem se é de comer. Aí eles vão dizer o seguinte, ó, a partir do dia 14 de maio aumentou muito o número de republicanos, né? O neo-republicano. Entre a abolição e a proclamação da República decorreram apenas 18 meses, durante os quais os ex-proprietários lutaram pela indenização. A galera continuou lutando pela indenização. Muitos colocaram suas esperanças de compensação num eventual regime republicano. Tipo, a gente faz a república, toma conta do Estado, e esse Estado que a gente toma conta indeniza nós. Não rolou. O Rui Barbosa acabou com
com esse sonho depois eu vou contar para vocês. Uma figura pragmática dessa situação foi o jornalista e abolicionista negro José do Patrocínio. Apesar de ser republicano, apoiou Isabel quando percebeu a determinação da princesa de extinguir a escravidão. Até novembro de 1889 ele manteve como o monarquista, Joaquim Nabuco, uma dura luta contra esses novos republicanos, esses proprietários não indenizados, né? Tudo bem? Então aqui mais uma questão. O debate é o direito, velho. Eu tenho o direito de ter outra pessoa, e se você quer quebrar esse direito, falando pro Estado, você tem que me indenizar. Lembra do preço de um escravizado? Uns 40, 50, 60 mil reais nos dinheiros de hoje, podendo chegar até 300, dependendo da ocasião, do tempo, do lugar aí. É muita grana, cara. Os caras estão pensando nisso também. Aí, eu queria... Bom, As Barbas do Imperador eu já indiquei pra vocês. Tá aqui uma biografia do Dom Pedro e uma análise do Império. Segundo... velho. Só vou indicar, ó. Machado de Assis, Contos Essenciais. Você deve ter alguma coisa de Machado de Assis na tua casa, né? Essa altura do campeonato. Esse conto aqui, ó. Dá pra ver aí? Pai contra Mãe. Leia esse conto e depois assista, anotem aí. Depois assista o Quanto Vale ou É por Quilo, que é um documentário. Assista esse filme, leia o conto e assista o filme. Quanto Vale ou É por Quilo. Junta essas duas coisas aí que vai te ajudar pra caramba no processo. E aí, não por último, mas aqui eu quero falar do professor Sidney Chalhoub, da Unicamp. Eu já citei ele aqui em outras vezes. O livro que eu quero comentar, não só esse livro, mas um pouco da obra dele, se chama Visões da Liberdade. Uma história das últimas décadas da escravidão na corte. Ele vai analisar aqui vários processos desse fim da escravidão no Brasil, que foi muito particular. O que ele está tentando entender aqui? Ele está tentando pensar a condição da liberdade. Porque quando você olha os números, por exemplo, em 1872, vamos ver se você está esperto, o que aconteceu em 1872 no Brasil? O nosso primeiro censo, primeira contagem da população, deu mais ou menos, um pouco menos de 10 milhões de pessoas. Em 1872, o nosso censo acusou o seguinte número. Olha, a população negra do Brasil, 42% dela é livre. No censo de 1872, 42% da população era livre. Isso chamava muita atenção, porque como que era esse número nos Estados Unidos na mesma época? 11% da população negra só era livre. No caso de Cuba, teria o segundo melhor cenário, 16%. O Brasil, 42% dos negros eram livres. Nos Estados Unidos, 11%. Em Cuba, 16%. Boa parte das pesquisas do Chalhoub vai nesse sentido, de tentar entender, então, peraí. Então, essa ideia, sabe essa ideia de que no Brasil a escravidão foi mais branda, foi mais tranquila? Ele vem mostrar que não, cara. Porque nós temos mecanismos de liberdade que condicionam as pessoas a outras relações de dominação que não sejam aquelas formais da escravidão. O fato de você ter 42% da população livre, alforriada, não significa que essas pessoas não tiveram que manter vínculos com seus ex-proprietários. E aí ele vai analisar esses processos de caso a caso. Ele vai contar muitos casos aqui nesse livro, né? Agora, pensando no geral, o Brasil tem um número muito grande de alforrias comparado com outros países. A alforria no Brasil funcionou como um instrumento de controle, um instrumento dessas novas relações. Então, eu já falei isso em outro momento, você poderia alforriar alguém e deixar essa alforria condicionada. Eu dou uma carta de liberdade, que é a alforria. De repente, eu resolvi desfazer a sua alforria. Eu procuro o órgão responsável e alego, por exemplo, ingratidão. Eu quero cancelar a alforria de tal pessoa porque ela foi ingrata. Imagina o poder que essa pessoa, ex-proprietária, tem sobre o seu ex-escravizado. Cara, você mantém um vínculo muito grande. Por isso que eu usei nessa aula essa foto aqui da ama de leite. Essa dualidade das relações era muito louca, cara. É escravo e não é. Escravo não é só aquele que está na fazenda de café ou tomando chibatada ali no tronco. É aquele que circula dentro da casa, é aquele que amamenta o teu filho, que cuida do teu filho. Deixa de cuidar do filho dela para cuidar do seu filho. Aliás, a Lilia Schwartz achou essa senhora, achou uma outra foto dela e conta quem é ela. Vou deixar um vídeo aí para vocês assistirem isso. Então, assim,
quando você faz esse paralelo, você consegue entender a relação que os brasileiros têm hoje com uma empregada doméstica. O quartinho da empregada doméstica, o elevador de serviço, aquele caso lá no Recife. Cara, dá para entender essa mentalidade, essa dualidade da escravidão. A gente pensa que a escravidão acontecia na fazenda, no campo, no chicote só. Não, é negro livre na cidade andando. Assim, andando sem amarra. Escravo de ganho, gente que deve favor, gente que deve gratidão pro seu dono, pro seu ex-dono. É isso que o professor Sidney Chalhoub está tentando entender. E o mais doido de tudo isso, né? Sempre aparece nos vestibulares a ama de leite como exemplo dessa relação, dessa dualidade, né? Ou o escravo de ganho, que é aquele que não está na fazenda, é o escravo urbano. Eu tenho 2, 3 escravos que me dá lucro. Eu ponho eles para capinar terreno, para pintar, para carregar umas coisas e tal, depois eles têm que trazer o dinheiro para mim. Mas eles ficam livres na cidade, entendeu? Essa ideia de que tem muita alforria, mas essa galera tá presa de um outro jeito. Aí assiste um documentário que chama Babás. Se você tiver tempo, você vai fazer uma outra viagem. E aí o Sidney Chalhoub vai olhar esses processos, os escravizados sendo tratados como mercadorias. Cara, os casos de herança. Tem gente que herda o escravo, que era do pai, que não sei o quê, como se herdasse um carro, uma casa, junto com a propriedade. Vem o escravizado ali como se fosse uma coisa junto com aquilo. É fantástico esse processo que ele está analisando, a condição da liberdade. E uma outra coisa interessante, em 1881, eu acho que eu falei errado lá no vídeo, falei 71, teve uma reforma no voto, uma reforma eleitoral, né? Lei Saraiva. E essa reforma, já percebendo o fim da escravidão, tira o sistema de voto que era vigente em 2 etapas, e era censitário, né? E coloca um outro critério, que diminui muito o número de eleitores no Brasil, que é o critério da alfabetização. Aí a população negra some, porque né, na senzala e na fazenda não tem escola para alfabetizar o filho dos escravizados. Né? Resumindo, o que ele está contando aqui basicamente sobre essas visões das liberdades, né, ou a condição da liberdade, é que começa a existir, nesse processo final da escravidão e depois da escravidão, outras formas de dominação, outras formas de exclusão, outras formas de racismo, outras ligações, outras relações que mantêm a pessoa vinculada ali, mesmo que não tenha escravidão oficialmente, ou que você tenha um documento no bolso falando que você é livre. Ainda assim você tem que ir na casa daquela pessoa 2 vezes por semana, fazer o que ela manda e tal. Isso dá para entender muito o Brasil de hoje. Faz pensar o 13 de maio como um mito, né? Ali não é a resolução do problema em si. A gente precisa resolver isso até hoje. E por último, nossa senhora, hein? Por último, bom, se você está aqui, você merece mais. Já mostrei num outro momento, mas o Laurentino Gomes, vai lançar 3 livros, né, sobre a escravidão. Já lançou o primeiro, fez uma análise do mundo, mostrou lá a relação Portugal-África, chegou no Brasil e foi até Zumbi dos Palmares, né, até o Quilombo dos Palmares. Mas olha só, logo no começo do livro, olha algumas coisas que ele traz pra gente. Negros e pardos, classificação que inclui mulatos e uma ampla gama de mestiços. Representa 54% da população brasileira, mas sua participação entre os 10% mais pobres é de 78%, na faixa dos 1% mais rico da população. Ou seja, 54% da população entre os mais pobres, 78%, entre os mais ricos, 1%. Aí ele fala assim, na educação, enquanto 22% da população branca tem 12 anos de estudo ou mais, a taxa é de 9% para a população negra. O índice de analfabetismo entre negros em 2016 era de 9,9%, mais que o dobro da população branca de analfabetos. Tem dobro de analfabetos negros do que brancos. A brutal diferença se repete na taxa de desemprego, 13,6% para os negros e 9% para os brancos. Os negros no Brasil ganham em média R$ 1.570 por mês, enquanto os brancos ganham em média R$ 2.814 por mês. Nos cursos superiores, em 2010, os negros representavam apenas 29% dos estudantes, já com algumas políticas de cota e tal, né? De mestrado e doutorado, 0,3% do total, de aproximadamente 200 mil doutores de diversas áreas. E aí vem o Weintraub aí e corta a cota para mestrado e doutorado. Né? Um safado. Um homem negro tem 8 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que um homem branco.
Afrodescendentes formam a maior parte da população carcerária e são mais expostos à criminalidade. São também a absoluta maioria entre os habitantes dos bairros sem infraestrutura básica, como luz, saneamento, segurança, saúde e educação. Entre os 1.626 deputados distritais, né, estaduais, federais e senadores brasileiros, apenas 65, menos de 4% são negros, incluindo os pardos. Aí você fala, vamos incluir então os pardos, aí vai para 27%. Nas 500 maiores empresas que operam no Brasil, menos de 5% dos postos de direção e 6% dos cargos gerenciais são ocupados por negros. E para finalizar, os brancos são também a esmagadora maioria em profissões de alta qualificação, como engenheiros, 90%, pilotos de aeronave, 88%, professores de medicina, 89%, veterinários, 83%, advogados, 79%. E aí, só 10% dos livros publicados no Brasil entre 1965 e 2014 são de autores negros. 10% só. Entre os diretores de filmes nacionais, né, entre 2002 e 2010, esse número é de só 2% de diretores negros. Vale muito a pena essa leitura do Laurentino Gomes. Eu dei uma resumida nos dados para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído esses 20 minutinhos a mais aí que você perdeu nessa aula de aprofundamento. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, valeu, tchau.